E aí quero trazer para vocês também a avaliação de riscos. Baixo risco, a pessoa tem alguns pensamentos suicidas, mas não fez nenhum plano. Aqui, esta cartilha coloca baixo, médio e alto risco. Alguns dizem nível 1, 2 e 3, porque baixo parece que é pouco. E baixo não quer dizer pouco. O baixo já quer dizer está em risco e precisa de acompanhamento. Então eu gosto de pensar no 1, no 2 e no 3. O 1 é a pessoa que tem alguns pensamentos, mas não fez nenhum plano. O 2, pessoa que tem pensamentos e planos, mas não pretende cometer suicídio agora. E o 3 é a pessoa que tem plano definido, tem os meios e planeja realizar prontamente. Tentou suicídio recentemente, apresenta rigidez quanto a uma nova tentativa. Tentou várias vezes em curto espaço de tempo. Esses daí são os casos gravíssimos do alto. A gente poderia também dizer assim, não sei se fica mais fácil para vocês pensarem, na pessoa que pensa que se morrer seria bom, coloca aí como 1. Na pessoa que pensa em se matar e já definiu como se matar, pensa no 2. E a pessoa que definiu quando se matar, aí é o gravíssimo. Quando nós estamos fazendo atendimento fraterno e a pessoa diz que gostaria, que seria bom de morrer, gente, já precisa indicar psiquiatra. Não vai esperar o 3, não, mas o Marlon falou que ainda não pensou como. Então, quando definir quando se matar, daí a gente vai ouvir. Aí já está no gravíssimo. Uma pessoa que define quando se matar precisa de internamento psiquiátrico, que é a intervenção mais ostensiva que existe na psiquiatria. É o internamento. Tem outros recursos, não só o internamento no hospital. A gente hoje já sabe fazer internamento domiciliar, que é a pessoa ficar de alguma maneira internada, mas dentro de casa, sendo acompanhada por familiares constantemente. Os profissionais visitam em casa, faz terapia, tudo em casa. Existem outras possibilidades, mas o internamento é esse acompanhamento 24 horas, não tem nem um segundo livre. Eu lembro de um caso de uma mulher que ela já tinha um histórico horroroso de risco de suicídio, fatores de risco, e depois de meses que ela já estava em casa, a família não dava um segundo livre, não tinha chave no banheiro, não tinha chave no quarto, só deixava o banheiro aberto deixava o banheiro, não fechava a porta por causa da questão da privacidade, não dava um minuto livre para aquela moça. Em um dia ela pediu uma pizza e disse: eu vou lá embaixo buscar. Aí a mãe falou: não, vai a tua irmã junto. E ela disse: meu Deus, eu só vou descer na portaria para pegar a pizza que a gente pediu. Qual que é o problema? Para de ficar atrás de mim o tempo inteiro. Tá bom, então vá. Ela desceu na garagem, já tinha planejado tudo e se matou. Depois de meses que tinha saído do internamento. Vocês imaginem daí o peso que vive uma mãe dessa, né? De pensar, se eu tivesse... Não acontece. Aquela mulher ali, de fato, naquele dia não deu, mas ela estava planejando. Não adianta essa mãe se culpar pensando que se ela não tivesse deixado, a menina não ia se matar. Um caso gravíssimo. Então eu digo aqui, todos os fatores de risco, em todos os casos é necessário acompanhamento profissional da saúde. Esses aqui já colocamos o psiquiatra em específico. E antes da gente fazer o intervalo, quero trazer para vocês aqui funcionamento mental. O comportamento da pessoa com um risco grave de suicídio gira em torno de 3 sentimentos. De que aquilo é intolerável, aquela situação, ela não consegue suportar. Quando existe essa fala, também entendam como o risco de suicídio. Quando o indivíduo diz que aquilo, uma separação, a morte de um ente querido, a perda de um emprego, uma traição de um amigo, sei lá, qualquer problema aí da vida, como algo intolerável, inescapável, sem saída. A pessoa faliu a empresa, está com dívidas horrorosas, não consegue enxergar a menor possibilidade de dar conta daqueles problemas. Lembro de um senhor do hospital que ele tinha, por problemas administrativos, a empresa tinha falido. Ele dizia: hoje centenas de famílias estão passando por dificuldades
dificuldades por minha causa. Não existia na cabeça dele a menor alternativa para resolver aquele problema que tinha acontecido na empresa. Ele disse: a gente não pode pagar 13º, não pode pagar férias, não pode pagar rescisão, não pode pagar nada. As pessoas tiveram que sair uma mão na frente e a outra atrás. Então esse sentimento de não ter saída e de um problema interminável. A AIDS tem muito a ver com isso, né? Agora acabou minha vida, não tem mais, não tem cura, não tem alternativa. Então quando a gente vive a sensação do insuportável, do sem saída e do sem fim, esses são comportamentos ou pensamentos muito presentes nas pessoas com ideação suicida. Alguma pergunta? A gente ouve às vezes alguns comentários de pessoas em doenças terminais. Eu não quero provocar o sofrimento. Isso pode ser interpretado como uma... É o perfil suicida. É o perfil suicida. Porque quando o indivíduo viveu uma morte de um filho e diz a vida não vale a pena continuar, ele também não quer provocar o sofrimento. Qual é o oposto do perfil suicida? Não é você que escolhe. Está entrando no lugar de Deus, agora você está definindo quanto que você vai sofrer ou não vai sofrer. Eu faço essas brincadeiras, gente, mas com cuidado, né? Eu faço brincadeira com as pessoas que eu acredito que dá para forçar e fazer esse tipo de brincadeira, de ironia. Mas para algumas pessoas a gente pergunta: nossa, assumiu o papel de Deus agora? Né? Que você que está definindo quanto que vai sofrer? Porque eu prefiro acreditar que Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, perfeito, justo e bom, sabe quanto que eu devo sofrer ou não devo sofrer. Quando eu digo que não devo sofrer, que aquilo não é justo, eu estou dizendo que Deus errou, ou estou querendo assumir uma supervisão de Deus, né? Com algumas pessoas dá para fazer esse tipo de manejo, com outras não. Mas vocês conseguem entender que no fim das contas, a gente revela uma arrogância extrema, como se a gente quisesse assumir a supervisão de Deus. Ah não, eu não admito que meu filho fique sofrendo daquele jeito, vamos optar pela eutanásia. Ah, você não admite, então agora tem Deus e você está supervisionando Deus. Assim, ele não fez direito, você vai tomar a frente dele. É ridículo, não é? Eu sou muito crítico com essas coisas, né? Porque depois que a gente vai entendendo um pouco da doutrina espírita, a gente vê os absurdos que a gente pensa, né? Até na oração, se vocês pararem para pensar, Senhor, abençoa o fulano, abençoa o Beltrano, tipo assim, está Deus aqui como gerente da empresa e eu sou o dono. Eu estou dizendo: não esquece de abençoar o fulano, de abençoar o Beltrano, como se eu não pedisse, Deus não fosse abençoar. E eu pedindo, ele não ia abençoar, mas eu estou pedindo agora, ele vai fazer. Estou mandando em Deus, né? Não esquece de abençoar o fulano, Beltrano, ajudar isso, fazer aquilo, aquele outro, tá? Como se fizesse um checklist para Deus. Até a forma da gente fazer a oração muitas vezes é ridícula. Porque a gente não percebe a forma como nos relacionamos com a vida, a forma como nos relacionamos com o sofrimento e a forma como nos relacionamos com Deus. Aí você olha Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce, você vê posturas completamente diferentes, de entrega, de crer em Deus, de colocá-lo no centro, e nós orbitamos em torno de Deus. E aí quando a gente vê estas grandes figuras, a gente percebe que ridículo que é a nossa postura, porque nós nos colocamos no centro e queremos que as pessoas ou Deus fiquem orbitando ao nosso entorno. E daí você lê a história de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, pessoas que viveram dores tão grandes e não se indignavam, não exigiam nada, pediam força, pediam fé, silenciavam frente ao sofrimento. Veja a vida de Francisco de Assis, a forma como ele se relacionava com Deus. Você vê a forma como ele se relacionava com Deus e se envergonha. Se envergonha. Então, eu gosto muito de estudar estas biografias, porque a partir destas grandes figuras, a gente consegue perceber quantos comportamentos infantis e maturos que nós temos frente à vida e frente a Deus. Né? E aqui o suicídio é o auge dessa desconexão com a vida e com Deus, né?
revela assim, ó, você está completamente fora da linha. Vamos fazer um intervalinho de 1 minuto só para levantar um pouquinho, respirar, quem quiser ir no banheiro, animados assim. Era para vocês estarem tristes, reflexivos, pensando na vida. Então, primeiro eu vou trazer para vocês a abordagem espírita a respeito do suicídio, em especial de Allan Kardec. É claro que nós tivemos já vários autores que fizeram estudos sobre o suicídio. Joana de Ângeles tem textos muito bons sobre o suicídio, Manuel Filomeno de Miranda tem textos muito bons sobre o suicídio. Nós vamos usar alguns, mas em especial Allan Kardec. E me chama muito a atenção porque, se nós olharmos os estudos de Allan Kardec, ele escreve muito sobre conceitos doutrinários. Então ele vai escrever sobre reencarnação, vai escrever sobre provas e expiações, sobre a evolução dos mundos, sobre um monte de coisas. E problemas sociais, ele escreve prioritariamente sobre 2 problemas sociais que fala muito. É da questão da pobreza e da riqueza, porque entra como provação a pobreza e a riqueza, e o suicídio. E no meu olhar, então, o problema social que ele mais aborda é a questão do suicídio. Vocês entendem por que eu estou falando? Que ele escreveu livros doutrinários. Ele tinha por objetivo consolidar uma doutrina, conceitos filosóficos e científicos. Mas no meio disso ele estudou muito sobre o suicídio. Isso me chama muito a atenção. Ele poderia ter estudado muito sobre sexualidade como um problema social. Ele poderia ter estudado sobre relacionamento e separação e casamento. Mas a ênfase e a atenção que ele dá ao suicídio me chamou muita atenção. De por que Kardec, já lá em 1857, se debruçou tanto sobre a questão do suicídio. Eu acredito que isso tem a ver por ser talvez o problema social que mais a doutrina espírita possa contribuir e que mais a sociedade está perdida em relação a ele. No Livro dos Espíritos, suicídio, a palavra suicídio é citada 31 vezes ao longo da obra. E na 4ª parte das penas e gozos terrestres, existe um item específico sobre suicídio, que é desgosto da vida e suicídio, das questões 943 a 957. E o que eu queria ressaltar para vocês é o comentário de Kardec na 957. Ele diz: ao Espiritismo estava reservado demonstrar pelo exemplo dos que sucumbiram que o suicídio não é uma falta somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, antes o contrário é o que se dá, como nolo ensinam, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as vistas. Então, Allan Kardec está argumentando que a doutrina espírita tem um papel fundamental em relação à questão do suicídio. Não para dizer que é um pecado, não para dizer que Deus pune, que não pode, que não devia, de que está errado, mas para explicar através dos fatos das pessoas que já cometeram suicídio, mostrando para todo aquele que diz eu quero eliminar o meu sofrimento e a minha dor, que muito pelo contrário, o que ele faz é agravar o seu sofrimento e a sua dor. Este fato, este conhecimento, nenhuma doutrina religiosa e filosófica que não tenha base reencarnacionista pode oferecer. Então, o conteúdo que nós temos para manejar em termos psicológicos, psiquiátricos, tem um limite de alcance de intervenção em relação às pessoas. Mas este tipo de conhecimento nem a psicologia oferece. De você dizer, tudo bem, se você quer eliminar as suas dores e o seu sofrimento, eu concordo que este desejo seja legítimo.
Mas o que o Espiritismo está nos mostrando é que através do suicídio não vai dar. Vamos encontrar outros caminhos, vamos buscar outras alternativas, mas se matar não vai ser por aí. O que ele mostra é que o desejo que está por trás do suicídio, que é o de eliminar a dor e o sofrimento, não vai se dar. Muito pelo contrário, vai se agravar. Este tipo de conhecimento só quem tem um olhar reencarnacionista pode oferecer. Então, por isso eu acredito que a doutrina espírita, ainda por conseguir conciliar com os fundamentos da psicologia analítica, a doutrina espírita é hoje a mais importante ciência e filosofia na prevenção do suicídio. A mais importante. E por isso acredito que nós deveríamos nos mobilizar em função disso, porque a gente tem um tesouro na nossa mão, e é como se a gente pegasse esse tesouro e deixasse guardado numa gaveta, escondido. Lembram da parábola dos talentos? Quem não lembra ou não sabe vai ler, para pesar um pouco mais a consciência. Allan Kardec fala do suicídio no Livro dos Espíritos, no Evangelho e no Céu e Inferno. Não fala no Livro dos Médiuns e não fala na Gênesis. Mas para mim, de 5 livros que são considerados as obras principais, ele abordar em 3 livros é porque é um tema muito importante. No Evangelho, capítulo 5, que é o capítulo Bem-aventurados aflitos, existe um item chamado o suicídio e a loucura. Este é um item lindíssimo e necessário de ser lido, estudado, relido, reestudado por todos aqueles que fazem entendimento fraterno. E lá ele diz assim: posto de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se podem chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele, o suicídio, sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que lhe apontam. A calma e a resignação, unidas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Olha que bonito, porque ele está explicando de uma calma e de uma resignação que não é tosca, não é assim, tenha paciência, você aceita porque é o que Deus quer, você tem que ficar assim. Ele fala de uma calma e de uma resignação que decorrem da maneira de considerar a vida terrestre. Porque se eu achar que eu estou na terra para desfrute, passeio, férias, um balneário Camboriú constante na minha vida, para não precisar fazer nada, todos os problemas, dores e dificuldades que me atingirem, eu vou me revoltar. Mas se eu entendo que sou um espírito comprometido com o passado, que vim à terra, que é uma bênção estar reencarnado, com a possibilidade de aprendizado e de crescimento, através das provações e das expiações que a vida me oferece, eu vou aproveitar dessas dores de uma maneira diferente. Eu vou interpretar a dor e o sofrimento não como um acidente de percurso, mas como um convite para andar no caminho reto. Quando que a gente cuida da nossa alimentação? Tem problema de saúde. Quando que dá valor para o ente querido? Na hora que morre. Quando que valoriza o dinheiro? Na hora que não tem. Nós só aprendemos ainda, porque somos cabeça dura, aprendemos através da dor e do sofrimento. Então, ao invés do reclamar e esbravejar, eu vou entender que as dores e os sofrimentos que a vida me apresenta têm um sentido de ser, têm um objetivo, querem me fazer aprender e refletir sobre a vida. Por compreender dessa forma, eu tenho calma, eu me resigno, não porque tem que aceitar, porque no mesmo capítulo 5, Allan Kardec fala, não lembro agora se é Allan Kardec ou se são os espíritos, mas a gente tem um item falando do bem e do mal sofrer. Então não é sofrer por sofrer. Existe uma forma de sofrer que vai nos proporcionar o bem. Existe uma forma de sofrer que vai nos proporcionar o mal. Então, na medida que eu compreendo o sofrimento, a dor, a dificuldade,
como um convite para a minha transformação moral, como um degrau para a minha elevação, eu vou me resignar. Não é uma resignação burra, é uma postura ativa, de busca, de transformação, de crescimento. Dá para entender? Aí fica fácil a gente se resignar, não fica? Lança assim na cabeça que fica. Então esse texto é lindíssimo. Leiam. Todo mundo que faz palestra, coordena estudo, atendimento fraterno deveria ler. Quer dizer, o Evangelho por inteiro. Mas esse texto é muito bonito. E também nós temos o céu e o inferno. E no céu e inferno, a primeira parte, Kardec está estudando sobre a noção de céu, inferno, purgatório, a relação que nós temos com Deus. E na segunda parte do céu e inferno, ele faz estudos de casos, como os espíritos estavam encarnados e como eles se encontram no plano espiritual. Então aquela gente abobada, tinha uma tia que ela foi fazer evangelho no lar no domingo. Já tinha bebido 3 latinhas de cerveja e me aparece lá, a gente ia fazer evangelho lá, posso ficar para o evangelho? Como você vai dizer para uma alma dessa não, né? Fica, quem sabe se beneficia. Aí a gente estava falando da vida após a morte, não sei o que, depois de tanto conversar, já estava quase acabando o evangelho, ela disse assim, bom, só sei dizer que ninguém voltou para falar como que é, né? Aí eu tive que olhar para ela e dizer, nossa tia, mas achei que você tinha uma noção de doutrina espírita, porque muitos voltaram para falar com ela. Esse foi o grande passo que Allan Kardec proporcionou para a humanidade, porque ele conversava, estudava e analisava justamente aqueles que tinham passado para o outro lado para dizer como que é. Voltaram sim. E hoje não precisa fazer consulta aos espíritos para saber como que a gente vai estar quando desencarnar, ou como fulano está agora que ele desencarnou. Porque nós já temos inúmeros relatos de espíritos de como viveram na Terra e de como se encontram no plano espiritual. É só fazer uma comparação. Não precisa mais consultar ninguém. Porque olhando todos os casos de como as pessoas viveram e como elas estavam, nós já conseguimos saber como nós estaremos e já conseguimos saber dos nossos familiares como eles estão, por uma simples comparação. E dentro destes casos, Kardec começa com os felizes, dá uma alegria, você vai pensando, meu Deus, que pessoas, que coisa maravilhosa que é desencarnar. Mas começou lá em cima, né? Aí vai descendo, daí vai dando uma tristeza. Quando você chega lá no tal de Breuer, Breuer é da psicanálise, eu não sei, é Joseph Breuer, alguma coisa assim. Aí a netinha diz, mas vô, o senhor seguia a lei, né? No sentido assim de uma pessoa tão correta. E ele estava no estado de sofrimento no plano espiritual. E aí ele diz, minha neta, eu me restringi a seguir a lei dos homens, mas entre a lei dos homens e a lei de Deus há um abismo imenso. Aí vai dando uma depressão, uma tristeza, que às vezes nem a lei dos homens bem direitinho a gente segue, né? Quanto mais a lei de Deus. E aí você vai lendo, no final das contas já acha até que está no risco do suicídio. Vou mostrar para vocês os casos aqui, porque para mim os suicidas são os piores casos. Tem gente que acha que não, mas eu acho que os suicídios são os piores casos, porque a amargura que o sujeito vive de não ter conseguido resolver seu problema e ter criado um problema maior é uma coisa horrorosa. Manuel Filomeno de Miranda, eu já vou falar porque talvez não dê tempo de usar ali a apresentação. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Reencontros com a Vida, ele fala de casos que muitos espíritos cometeram suicídio e fazem uma vinculação obsessiva a outras pessoas com ideação suicida, como se tivessem ódios de encarnações passadas, mas não tem vínculo nenhum de encarnação passada. Ele se vincula a algumas pessoas porque criou um ódio em relação à humanidade, porque ele teve a coragem de cometer suicídio achando que ia eliminar as suas dores e não eliminou. E aquilo que ele já achava insuportável se transformou ainda maior.
e cria um ódio em relação à humanidade como um todo. E vai desejar que todas as pessoas cometam suicídio. E vai se vincular a alguns com ideação e tentativa de suicídio, para que cometam suicídio num ódio que quem olha de fora acredita que é um processo obsessivo de encarnações passadas. E ele vai dizer, não tem vínculo nenhum de encarnações passadas. Tamanho o ódio que o indivíduo desenvolve em relação à sociedade. Então vocês imaginem o sentimento desta pessoa, a amargura que talvez ela viva na intimidade, de sentir a vida falida, de os seus sofrimentos que pareciam absurdamente intensos e insuportáveis se transformarem em dores ainda maiores. Para mim, os casos de suicídio são os mais graves em termos de dores emocionais e de sofrimento psicológico após a desencarnação. Na segunda parte, então, que eu estava falando para vocês, capítulo 5, ele traz os casos das pessoas que cometeram suicídio. Eu trouxe só uma frasezinha de cada um para instigá-los a ler. Vocês já leram os casos de suicídio do céu e do inferno? Levanta o braço, ó, contra quem não leu. Se eu não me engano, são 9 casos. Depois leiam, são muito legais os casos. E aí ele vai fazendo as perguntas. A maioria, não sei dizer se todos, mas a maioria, as respostas eram todas psicografadas. Então, eles iam fazendo as perguntas e os espíritos psicografavam as respostas. Tem um deles, agora eu não sei se é dos casos de suicídio, mas que ele não conseguia escrever a palavra Deus. E aí faz um tracejado. Eu fico imaginando que coisa fantástica que foi aquele tempo. E aí, esse primeiro, ele diz, era um desprezado, ninguém me amava, justificando o suicídio, né? O outro diz, fui inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado, porque o filho mais velho ia ser convocado para a guerra, e se ele morresse, o filho seria, como a gente chama, rico de família, e não iria para a guerra, comete suicídio, depois se arrepende e diz que foi mal inspirado. Tem um atenuante e agravante. Nesse caso, ele viveu um atenuante, porque ele fez tentando eliminar o sofrimento de seu filho, mas quis assumir o lugar de Deus. Porque se o filho precisava passar pela aprovação de ir para a guerra, quem era ele para dizer se deveria ou não, a ponto de tirar a própria vida? Assumir o lugar de Deus, ou quis assumir o lugar de Deus. Sofri fome na velhice, me habituei a beber, ter vergonha e desgosto de tudo. Olha que dor. O outro diz, quero meu filho porque me pertence. Esse é de uma mãe que o filho morreu e ela disse, vai meu filho porque em breve a gente vai se encontrar. E ela comete suicídio. E o filho dá a comunicação primeiro, dizendo que ela estendeu ao infinito o reencontro deles, que seria imediato se ela esperasse o momento da desencarnação natural. E ela vive em estado de grande revolta. 2 amantes suicidas, né, que é o caso de Romeu e Julieta, e ainda tem gente se abobando com isso, né? Meu Deus, Romeu e Julieta já veio, Kardec mostrou que não dá certo, e as pessoas, por falta de cultura e de estudo, continuam fazendo o mesmo jeito. Trata de procurar um marido que te estime tanto quanto eu. Olha aí o suicídio para tentar fazer uma vingança, para o outro se sentir mal, para o outro sofrer. O tédio de uma vida sem esperança. Um outro que diz que era a 4ª vez que sucumbia a esta aprovação, era uma aprovação financeira, e pela 4ª encarnação ele passava pela mesma aprovação, pelo mesmo perfil de aprovação, e não dava conta e cometia suicídio. E o último, que era o caso de obsessão, e aí não lembro se é um dos espíritos ou se é ele mesmo que fala, os incapazes por sua fraqueza de resistir aos obsessores são menos culpados. Outro atenuante, mas não quer dizer que não tenha sofrimento, que não seja considerado suicida. São atenuantes. Vocês vejam que coisa espetacular. Quanto mais a gente estuda Allan Kardec, mais a gente o admira pela inteligência, pela capacidade dele de síntese, de análise, porque Kardec trouxe 9 casos de obsessão. Você vê que nenhum é igual ao outro. E em 9 casos você tem 9 motivos diferentes de suicídio. 9 posturas psicológicas diferentes, 9 comportamentos diferentes. Ele está ali abarcando praticamente os principais perfis de pessoas que cometem suicídio.
pelo tédio, pela falta de sentido, pelas provações financeiras, os processos obsessivos, as relações de amor mal resolvida, o apego em relação aos filhos, a questão da velhice, do estar abandonado pela sociedade, do amor paterno tentando diminuir o sofrimento dos outros, do desesperado que ninguém amava. Olha que coisa espetacular! Isso aqui é um tratado de psicopatologia. No tempo em que não tinha Freud, não tinha Jung, não tinha ninguém, Allan Kardec já estava dando uma aula perfeita sobre prevenção ao suicídio através de casos. É fascinante estudar Allan Kardec. Quanto mais você vai entendendo, mais você vai vendo o quanto que ali ele colocou uma síntese de coisas, de reflexões muito profundas, de pensamentos muito elaborados, que ele trouxe para a gente tudo mastigadinho. Só precisa ler e estudar um pouco mais. Então aqui é o que Kardec fala de suicídio na Revista Espírita. Eu já disse para vocês ontem, a Revista Espírita, ela deve ser um material de estudo, mas muitas coisas que estavam ali, algumas ele refuta, outras ele sintetiza e publica nas obras básicas. Então vocês vão ver alguns casos na Revista Espírita de suicídio que depois foram publicados no Céu e Inferno. Então ele publica na revista, publica um outro, aí um outro fala de um outro caso, analisa isso, analisa aquilo, aquele outro, e daí ele faz essa síntese desses 9 casos e publica no Céu e Inferno. Mas na Revista Espírita, então, vocês vão encontrar alguns casos de suicídio que estão aqui e vão encontrar outros casos de suicídio que não está publicado no Céu e Inferno, que acrescentam a estes casos aqui. Mas vou falar para vocês, então, do olhar da psicologia. Mas a psicologia tem várias linhas teóricas. Se você procura um psicólogo comportamental, talvez você veja um trabalho de terapia que não tem nada a ver com o psicólogo junguiano, que não tem nada a ver com o psicanalista que está deitadinho lá no divã, que está errado porque o psicanalista senta atrás para o paciente não ficar olhando para a gente. Então, de um psicanalista, de um psicodramatista, são trabalhos completamente diferentes um do outro. E vão fazer interpretações a respeito do suicídio também diferentes. Eu sou um psicólogo junguiano, obviamente que eu vou falar da psicologia analítica, que é a psicologia junguiana. Mas talvez se tivesse aqui um psicanalista, talvez não, com certeza, se tivesse aqui um psicanalista freudiano, ele ia fazer uma outra abordagem sobre suicídio, um tanto diferente dessa que eu vou apresentar para vocês. E essa que eu vou apresentar para vocês está no livro Suicídio e Alma, de James Hillman. Ele faleceu há pouco tempo, acho que 2 anos agora, e ele é considerado um dos mais importantes pós-junguianos. Então veio Jung, desenvolveu toda uma teoria da psicologia analítica, e depois vieram alguns estudiosos de Jung, e James Hillman é considerado um dos mais importantes pós-junguianos. Porque o Jung falou muito pouco sobre suicídio, mas esse livro, ele é um livro pequenininho assim, mas é perturbador, é muito bom de ler. Os profissionais, acredito que os profissionais da saúde deveriam ler esse livro. Não é um livro fácil de ler, sabe? É um livro para ler, mas quem se dedica à temática do suicídio ou pretende trabalhar nessa área, é bem importante. E ele traz uma crítica, acrescentei ali outros elementos, para dizer assim, que para a lei, o suicídio é considerado um crime. Para a medicina, o suicídio é considerado um fracasso. Para a religião, o suicídio é considerado um pecado. Para a sociedade, e em especial para a classe alta, né, o suicídio é considerado uma vergonha. Para a família, o suicídio é considerado uma tragédia. Com todos estes olhares negativos, ele vai dizer que o suicídio ele é visto como um inimigo que precisa ser combatido ou eliminado. Se o suicídio precisa ser combatido ou eliminado, nós vamos usar qualquer recurso que esteja ao nosso alcance para eliminá-lo. E aí entram ações que são questionadas, como contenção física, internar no hospital psiquiátrico. Às vezes as pessoas ficam com aquela, a gente chamava de camisa de força, não é que é camisa de força, mas põe o bracinho aqui e fica amarrado. Contenção medicamentosa, que é tomar uma alta dose de medicação, então ele não vai conseguir se matar
levantar porque está alheio, nem sabe direito o que está acontecendo, às vezes babando, todo torto. A vigia, que é esse acompanhamento 24 horas, ou as ameaças, e aí a gente como religião sabe muito bem fazer ameaça de que Deus vai punir, de que Deus não ama, de que na próxima encarnação vai vir aleijado, cego, mundo, sabe-se lá mais quantas outras besteiras as pessoas falam. E aí ele vai dizer uma coisa bem interessante. Para a psicologia, o suicídio não é uma questão de corpo, e sim de alma. Ou seja, conter o corpo, a medicação, essas coisas vão talvez adiar o problema, porque nós precisamos olhar para o que está acontecendo na alma do sujeito. Então, ficar cuidando para que ele não mate o corpo não é a solução do suicídio. Internar no hospital psiquiátrico não é a solução do suicídio. Tomar medicação não é a solução do suicídio, porque o suicídio é uma questão muito mais profunda. E nós precisamos compreendê-lo nessa dimensão profunda para oferecer um tratamento efetivo. Dá para entender um pouco por onde ele está caminhando? Aí eu quero trazer para vocês uma noção da trajetória de vida. Se passar 5 minutinhos ou 10 minutinhos vai ser uma coisa triste ou não? Não! Porque talvez passe, mas eu vou tentar explicar de uma maneira sintetizada, mas só estou preocupado que talvez eu não consiga. Então, pensando na trajetória de vida da psicologia analítica, nós temos a meia-idade, que está situada entre 35 e 55 anos. Quem que está aqui entre 35 e 55? Não levanta o braço para gerar, né? Constantemente. Só para brincar com vocês. Entre 35 e 55 a gente chama da meia-idade. Antes disso a gente tem a fase da juventude, ali a fase da adultez, ao primeiro quarto a fase da infância, último quarto a fase da velhice. E aí nós vamos dizer assim, ó, que na primeira metade da vida, puxa vida, ficou bem ruim, né? Vocês conseguem ver que existe um triângulo rosinha? Se não consegue, imagina que existe um triângulo rosinha ali. Então, eu mantive a linha da metade da vida, né? E aí, a primeira metade da vida, para o lado esquerdo, a gente diz que é um período onde vamos nos perdendo de nós mesmos. Por quê? Eu sinto raiva. Aí quando eu expresso raiva, a mamãe diz, não faz assim que a mamãe vai ficar triste. Então o que eu vou fazer com a minha raiva? Não posso sentir. Enfia em algum lugar, que não interessa aonde, mas você não pode sentir essa raiva, porque senão a mamãe vai ficar triste. Papai do céu não gosta, não fala essas coisas, pelo amor de Deus. Papai do céu gosta do jeito que for. As pessoas têm problema de autoestima porque acham que sendo de um jeito, Deus gosta do outro. Deus nos ama indiscriminadamente. Por pior que seja, continua nos amando, por isso que é Deus. Então a gente diz, papai do céu não gosta, a mamãe vai ficar triste, não faça isso. Explique por que aquele comportamento não está adequado, quais são os prejuízos, quais são os problemas, mas não tente manejar através dos sentimentos, tente manejar através da consciência, da percepção dos atos equivocados, das relações de causa e consequência, mas não pelo sentimento de ser amado ou não ser amado. E em decorrência disso, a primeira metade da vida nós vamos nos descaracterizando, porque precisamos nos inserir no mundo. Então a gente aprende o que é um bom homem, o que é uma boa mulher, o que é uma pessoa adequada. Quando buscamos uma profissão, o que se espera de um médico, o que se espera de um engenheiro, o que se espera do heterossexual, o que se espera do homossexual, o que se espera disso, daquilo. Nós temos um rol de expectativas das pessoas e vamos nos obrigando a nos enquadrar nestas expectativas, custe o que custar. E para isso nós vamos abandonando quem nós somos, vamos abandonando nossas características, vamos abandonando nossos impulsos, vamos abandonando muitas coisas que são importantes, à custa de nos adaptarmos no mundo. E o problema é que a gente faz isso com tanto gosto e faz tão bem feito, que neste momento a gente acredita que a gente é isso. Eu acredito que eu sou a pessoa séria, eu acredito que eu sou estudioso, eu acredito que eu sou equilibrado sexual. Vou contar um exemplo para vocês de
paciente, trabalho incrível que ela já faz ao longo de alguns anos, e ela é médica, espírita, super bem resolvida e tudo isso. E aí teve um dia que ela estava não lembro se foi um sonho, o que foi, que surgiu o tema sedução. E ela disse: não, sedutora você não vai dizer que eu sou. Eu falei: eu não estou falando nada, porque para ela seria um absurdo uma pessoa tão equilibrada, harmonizada, uma médica espírita, dar curso no centro espírita, dizer que é sedutora, porque aí beira muita coisa da vulgaridade, né? E ela achou um absurdo pensar que ela fosse sedutora. E eu falei: não estou falando nada. Mas quando o paciente grita e diz: isso eu não sou, pode anotar na agenda que aquilo que é bem feito, tudo aquilo que te dá um pavor, aquilo que você se revoltar, aquilo que você fala: eu tenho certeza que isso eu não sou, anota na agendinha, que uma hora você vai ser obrigado a descobrir que isso é o que você é muito. É a sombra. Vai estudar sobre a sombra, você vai entender o que eu estou falando. Naquele livro, no Espelhos da Alma, que é o segundo livro do Núcleo que a gente escreveu, tem um capítulo sobre a sombra. Se você quiser se perturbar psicologicamente, você leia esse capítulo, porque ficou muito bom. Mas até eu, quando eu estou lendo umas coisas, falo: meu Deus do céu, eu escrevi isso aqui, Jesus. É violento o capítulo sobre a sombra. E aí ela disse que aquilo era um absurdo, que sedutora ela não era. Bom, anota ali na agendinha e pensa que uma hora ela vai ter que vir. E aí tem um dia que ela chega decepcionada, acabada, e diz: Marlon, eu descobri que eu sou uma pessoa sedutora. A minha vontade é sempre dizer: eu já tinha visto, já tinha falado, só você que estava negando. Aí ela disse: eu percebi que lá no Centro Espírita eu não podia fazer uma palestra naquele dia. Para quem que eu fui pedir para fazer a palestra para mim? Justo para um colega que tinha separado há pouco tempo e que ela sabia que ele tinha interesse nela. Por que eu fui pedir para ele fazer? Porque eu tinha certeza que ele não ia negar, pelo interesse sexual que ele tinha. Eu podia ter pedido para qualquer coisa, para qualquer pessoa, mas fui pedir para ele porque eu sabia que ele ia atender, porque ele estava interessado em mim. Isso não é sedução? É sedução. E aí ela foi obrigada a assumir que ela usava da sedução para conseguir as coisas que ela queria. Você acha que isso é fácil ou difícil de uma pessoa assumir? Muito difícil. Que a gente é vulgar, sedutor, arrogante, egoísta. Porque eu fiz tudo pelos meus filhos. Mas fez por quê? Por amor. Eu fiz por amor. Agora eu só não quero que ele se envolva com aquela sem vergonha, porque ela não presta. Mas não que eu queira ele para mim, mas nenhuma vai prestar. Todas que chegarem, ela vai ter um defeito, uma reclamação, porque ela é a mulher que deveria ser alvo do amor dele. E para uma mãe assumir isso, quando depois vive o processo de evasão do ninho, de que ela fez tudo o que fez, mas a maior parte do que fez foi por egoísmo, dizendo: eu estou te dando a minha vida para que você dê tua vida em troca para mim, é muito difícil para uma mãe assumir isso. Então, nós vamos escondendo estas nossas características, vamos enfiando em algum lugar para manter uma persona, uma cara bem bonitinha, adequada, igual essa que vocês estão me mostrando aqui. Mas o que será que aparece se tirar essa carinha bonitinha e começar a vasculhar um pouquinho mais lá no inconsciente? O que será que aparece no dia da aprovação? Vocês já leram ou assistiram aquele filme Ensaio sobre a Cegueira, do... como que é o português lá? Saramago? Se não leram, é que o livro dele a maioria das pessoas não gosta muito do tipo de escrita dele, mas assistam o filme Ensaio sobre a Cegueira, e aí você vai se horrorizando com aquilo ali, mas vai se obrigando a pensar o que talvez apareça no ser humano quando ninguém estiver mais olhando. Porque hoje nós nos mantemos muito bonitos porque estamos sob o olhar das pessoas, mas quando não estamos sob o olhar das pessoas, talvez apareçam coisas muito piores do que a gente imagina. E aí vocês vão entender quando Marlon disse que lá no Evangelho, de
dizia que nos mundos de provas e expiações o mal predomina. Porque aí vai começar a aparecer todo esse mal que está dentro de nós e que hoje não aparece porque estamos sob o olhar das pessoas. E isso aqui o Jung já falava, que nós vamos nos escondendo na primeira metade da vida e chega uma hora que a gente foi se escondendo tanto que a gente entra na crise de meia-idade. É quando a gente pensa em mudar de trabalho, a gente pensa em mudar de relacionamento, a gente quer mudar de casa. Quem estava na praia quer ir para a cidade, quem estava na cidade quer ir para a praia. Eu não devia de dar esse exemplo. Deve ter um monte de gente que veio para a praia achando que a vida daí ia ficar melhor, estava fazendo a mudança, enfim. E aí vai para a praia, quem estava vai para o campo. A gente vai tentando mudar coisas lá fora, porque na verdade o que está pedindo mudança é a nossa alma. E como a gente não consegue entender quais são as mudanças que a nossa alma está pedindo, a gente vai mudando fora. Quem tem dinheiro, muda isso, depois muda aquele outro, depois muda o carro, daí decide conhecer a Europa, daí vai mudando, né? O pobre que não tiver dinheiro para mudar, muda de namorada, muda de esposa, muda de não sei o quê, e aí todo mundo vai mudando com o recurso que dá. Mas na verdade, o que está precisando de mudança é a alma, precisando assumir algumas características, mudar posturas, transformar comportamentos. A crise de meia-idade não é mudança lá fora, não é mudança de profissão, não é mudança de hobby, não é mudança de cidade, é mudança da forma como nos relacionamos com o nosso mundo interno. Porque primeiro nos perdemos para que depois a gente comece a fazer um movimento de nos encontrarmos. E aí a gente diz das personas e do processo de individuação, que é o encontro comigo mesmo. Na primeira metade da vida, o nosso questionamento é o que eu quero ser. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquele outro. E aí eu defino o que eu quero ser e vou me obrigando às características de quem eu quero ser. Qual é o comportamento que se espera de psicólogo? Eu ouço também, eu falo, você não é psicólogo? Eu falei, agradeço que eu sou psicólogo, porque se não fosse a coisa ia estar muito pior. Espírita, eu infelizmente ainda falo muito palavrão. Aí minha avó disse, não é espírita? Eu disse, agradeço que eu só falo palavrão, porque não dava na cara da senhora. Ser espírita, eu só estou falando palavrão. Então existe um rol de exigência, né? Espírita é humilde, espírita é não sei o que, espírita é não sei o que. Aí a gente vai se adequando a tudo isso. E aí faz um monte de sintomas físicos, tem um monte de problema na coluna, na cabeça, não sei onde, tudo que é parte do corpo. Dá-lhe buscar médico e remédio, porque está fazendo sintomas nos estados da alma que não são encontrados. E o corpo vai manifestar aquilo que a gente não consegue ter consciência. O corpo vai nos fazer ter consciência daquilo que a gente não está conseguindo perceber conscientemente. Então a gente vai se perdendo, entra na crise para começar a buscar quem nós somos. Por isso, na primeira metade da vida, a pergunta é o que eu quero ser, e na segunda metade da vida é o que eu posso ser. Porque aquela mulher que eu falei para vocês, ela não queria ser sedutora, mas ela está descobrindo que talvez isso lhe caiba. Então, assumindo a sedução, ela vai tentar manter esse negócio mais ou menos sob controle para não atuar tão desgovernadamente como estava atuando. Mas não ser isso, não tem essa escolha. É o que dá. Uma pessoa sexualizada, na encarnação passada fazia sexo com 40 por mês. Vem essa encarnação, vai dar para ser santa nessa? Não dá. Talvez seja uma mulher vulgar. E todos nós nos horrorizamos, meu Deus, que mulher vulgar, porque nesse mês está com um, no outro mês está com outro, mas olha o passo que ela deu, porque na outra encarnação era prostituta, agora ela é só uma mulher vulgar. Talvez ela tenha avançado muito mais que você, que era nada e continuou nada. Zero à esquerda, como se diz. Entende? Você olha para uma pessoa agressiva, mas que talvez antes era assassino na outra encarnação. E agora ele é grosseiro com as palavras, mas talvez faça um esforço enorme para ser só grosseiro e te matar. Ele está superando-se muito mais do que a gente que não fez nada e continua não fazendo nada. Então a segunda metade da vida é onde a gente vai assumindo algumas características nossas, mas não de maneira arrogante. Eu sou assim mesmo, o mundo que me aceite como eu sou. Isso não é individuação.
Isso é acomodação. Não é eu sou grosso mesmo e eu falo o que me der vontade. Eu sou vulgar mesmo. Não é isso. Presta atenção. Eu reconheço que aquilo faz parte de mim. Então eu vou trabalhar aquele conteúdo para que ele não atue tão desgovernadamente, gerando prejuízos para os outros e gerando prejuízo para mim. Mas existem algumas características que são muito nossas e que não tem o que eu quero ser, é aquilo que vai dar para ser. E dentro da minha agressividade eu vou tentar me controlar, e na hora que eu estou com vontade de meter a boca, digo, eu acho que eu vou sair, porque depois dessa linha aqui eu me desequilibro e saio no meio da reunião para não falar besteira para as pessoas. Porque eu reconheço que eu não posso ser um anjinho naqueles momentos, e que na hora que as pessoas me desafiam, me criticam na frente do outro, eu perco a linha. Então eu estou descobrindo que não dá. Mas antes tentava fingir que não era nada disso, dizia meu irmão, minha irmã, ficava a reunião inteira, depois saía para casa vomitar, porque estava morrendo, explodindo o estômago. Entendem o que eu estou falando? Só os 3 fizeram assim, que fez. O resto não entendeu nada ou está chocado com esses anos que eu fiz? Pensando na faixa etária do maior índice de suicídio, é justamente nesse momento de identificação? Não. Não é. É antes, onde o sujeito está vendo que não está conseguindo se adequar, não está dando conta, que não consegue este êxito, ou depois porque ele foi levando, a crise está lá bombando na cabeça dele, dizendo precisa mudar, você precisa se assumir, você precisa ser alguém, você precisa se realizar enquanto ser humano, e chega uma hora que não dá conta, daí comete suicídio. Então, o principal vai estar entre 15 e 35, e depois a partir de 75. Porque ali na crise a gente ainda está se debatendo, né? Não dá vontade de morrer. Vai dar vontade de morrer antes, quando você viu que não deu conta de nada, ou depois que você viu que não deu conta de nada. Mas na crise você está no meio do sofrimento, da dificuldade, dos problemas, né? Então, eu vou tentar sintetizar, não vou passar esses slides aqui, vou passar só o último. Mas o que eu queria sintetizar para vocês é que a vida nos convida a assumirmos quem nós somos, a lidarmos com as nossas características e nos realizarmos. O grande passo que o Jung trouxe para o olhar da religião é que o homem, na atualidade, ele não vai ser perfeito. Ele diz perfeito é só Deus. Ao homem da atualidade cabe ele ser integral, cabe ele ser total, cabe ele assumir quem ele é. Então o equilíbrio da minha personalidade não está em não ser sexualizado. Quem estava aqui ontem na palestra à noite? A maioria. Então eu vou explicar mais fácil, mais rápido, para vocês entenderem com mais facilidade. Porque é o que eu estava falando ontem na palestra. O equilíbrio não está em não ser sexualizado, em não ser orgulhoso, não ser invejoso, não ser agressivo. Não é aí que está o equilíbrio. Eu assumo a minha sexualidade, assumo a minha agressividade, assumo a minha inveja, a minha arrogância, o meu orgulho. Eu vou cuidar de uma maneira para que não gere tantos prejuízos para os outros e nem para mim mesmo. Mas na medida em que eu consigo assumir quem eu sou, eu vivo um estado de bem-estar maior do que aquele que se mascara e se mostra bonzinho. A hora que esta mulher, que eu disse para vocês, conseguiu assumir a sua postura sedutora e o traço de vulgaridade, ela sentia uma tranquilidade, porque ela não precisava mais fingir para as pessoas que era uma outra coisa que ela não era. O que o Jung foi nos mostrando é que assumir quem nós somos, assumir as nossas fragilidades, assumir as deficiências, assumir as nossas limitações, gera um estado de contentamento muito maior do que passar a vida inteira fingindo aos outros que nós somos fortes, fingindo aos outros que nós não erramos, fingindo aos outros que nós damos conta de tudo, fingindo aos outros que nós somos equilibrados, fingindo ao mundo que nós somos uma coisa que não somos. Por isso vivemos a sociedade da ansiedade. Porque a ansiedade está diretamente ligada a tentar mostrar para os outros algo que eu não sou. Tentar mostrar para o mundo algo melhor do que aquilo que eu realmente sou. E na medida que eu assumo, sou frágil, sim. Lembra do moço que eu falei ontem no seminário de tristeza e depressão? Que ele chegou na casa e foi tentar mostrar para a família que ele não estava chorando? Ele saiu de lá péssimo. Porque ele tentou mostrar-se forte.
Como será que terminaria aquele episódio se ele tivesse entrado e dito: eu chorei, eu estava triste por causa disso e disso, a família lhe acolhesse e descobrisse que de fato, embora seja um engenheiro, um profissional da polícia, renomado, ele era uma pessoa frágil. Eu tenho certeza que ele sairia realizado dessa experiência, por não querer mostrar o que ele quer ser, mas por assumir o que ele é. Embora seja um homem grande, policial, engenheiro e forte, tem um coração sensível e frágil. É muito mais fácil viver dessa forma. Consegue entender o que eu estou falando? Então eu queria trazer uma frase para vocês, que eu queria que vocês pensassem, porque daí, deixa eu só juntar com essa ideia. O suicídio, ele vem quando o sujeito diz: esta vida que eu estou vivendo, eu não quero. Então presta atenção, o desejo de suicídio, na verdade, não é um desejo de morte, ele é um desejo de vida. O indivíduo que tenta suicídio, ele quer viver, mas quer viver de um jeito diferente. Se a gente diz não se mate, não pense assim, a gente está tentando diminuir o desejo dele de mudança. Quando eu quero me matar, o que eu estou dizendo é: eu quero mudar. O que a gente faz com o indivíduo com ideação suicida é: se você quer uma vida diferente, então vamos te ajudar a construir esta vida que você quer. Porque se matando, nós já vimos por Allan Kardec que vai continuar pior, que vai continuar ruim e que vai piorar. Então nós vamos interpretar pela psicologia o suicídio não como um desejo de morte, mas como um desejo de vida, mas uma postura imediatista. Eu quero que as coisas mudem agora, eu não quero pagar o preço pela mudança, e eu quero que tudo seja do jeito que eu quero. Ou eu quero lá. Não vai dar para ser agora, mas nós podemos te ajudar a construir a vida que você quer. O desejo de cometer o suicídio é um desejo de mudança. O que nós precisamos fazer com as pessoas é apenas estimular para que ele construa a mudança que ele quer e que construa a vida que ele almeja. Talvez leve tempo, não vai ser de uma hora para outra, mas é um desejo de vida. Vocês conseguem entender isso? Então, esta perspectiva da psicologia analítica não vai combater o suicídio, não vai dar remédio para o indivíduo com ideação suicida nesse sentido de ver se ele para de querer se matar, como se fosse um problema ou uma loucura, mas vai ajudá-lo a interpretar que aquele desejo que ele diz que é um desejo de morte, na verdade é um desejo de vida, e que nós precisamos ajudá-lo a construir essa vida que ele almeja. Precisamos instrumentalizá-los para que ele consiga viver do jeito que ele deseja, muitas vezes assumindo fragilidades, assumindo fracassos, assumindo dores. Pensa num homem que foi traído, aquele exemplo que eu dei, que parou de comer. O que a vida está dizendo para ele? Olha, você é frágil, tem gente que te rejeita, tem gente que não te quer, mas dá para continuar vivendo assim? Dá. E às vezes o sujeito não quer viver porque não quer assumir as coisas que a vida está lhe oferecendo e dizendo de quem ele é e não de quem ele quer ser. Ele quer ser um homem forte, ele quer ser um homem desejado por todos, ele quer ser um homem que não é rejeitado, mas a vida está dizendo: olha, pera lá, você pode ser muitas outras coisas e dá para ser feliz dentro das coisas que a vida está te oferecendo. No final das contas, sempre dá para ser feliz com as coisas que a vida está nos oferecendo. O problema é que a gente não quer sobreviver a essas mudanças. Por isso que eu trouxe uma frase de Fernando Pessoa, que para mim é lindíssimo e retrata muito esse processo que todos nós vivemos. Ele diz assim: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Olha que coisa linda. A vida de hoje é um tempo de travessia. Ou nós nos prendemos às roupas que sempre usamos para alimentar as expectativas que criamos desde a infância, ou temos coragem de fazer uma grande travessia em relação à vida,
assumindo quem nós somos e buscando a verdadeira felicidade, que não está na realização do mundo, do apartamento bonito, do carro grande, do forte, do isso, do aquilo. A realização da vida está no nosso interior, na capacidade de sermos e vivermos quem nós realmente somos. Deus nos ama indistintamente, e na medida que assimilamos esse conceito, conseguimos viver melhor. Eu tinha muito mais coisa para passar para vocês do processo obsessivo, da questão com os transtornos mentais, daquela mensagem que eu falei para vocês da perversidade do suicídio, mas não posso deixar de passar, embora já tenha passado 10 minutos, essa frase do suicídio nosso de cada dia para vocês pensarem. Manuel Floriano de Miranda diz assim: todos aqueles que somente da vida se utilizaram, sem qualquer aproveitamento superior, vivendo do corpo e para ele, que se decompôs, despertam como suicidas indiretos na erraticidade, sendo acometidos pelo horror da constatação dos desvios que se permitiram e que lhes custaram a existência, que deveriam ter sido aplicados de maneira diferente no grande educandário terrestre. Todos aqueles que somente da vida se utilizaram sem qualquer aproveitamento superior, seremos considerados suicidas indiretos. Então nós estamos falando do ato suicida em específico, mas é fundamental que nós pensemos que todo dia, a cada amanhecer, quando eu acordo com bom humor ou com mau humor, eu estou decidido pela vida ou pela morte. Quando eu vou tomar um café e escolho que eu vou me alimentar de maneira saudável ou não, eu estou escolhendo pela vida ou pela morte. A cada dia que eu sei que deveria fazer exercício físico e não faço, eu estou optando pela vida ou pela morte. A cada dia que eu poderia me relacionar melhor com as pessoas, abraçá-las mais, beijá-las mais, dizer o quanto eu as amo, se faço ou não faço, eu estou optando pela vida ou pela morte. A cada dia, quando eu digo que não vou meditar, que não deu tempo para fazer oração ou uma leitura salutar antes de dormir, eu estou optando pela vida ou pela morte. Então que no final das contas, independente do suicídio direto, que sejamos nós preventivos em relação ao suicídio que realizamos em cada escolha que fazemos, para que no momento da passagem não sintamos o arrependimento que todos aqueles que não seguiram esses ensinamentos vão sentir. Quero deixar aqui meu profundo agradecimento a vocês por estes 2 dias que passamos juntos. Para mim foi um prazer estarmos aqui nessa cidade tão gostosa, com pessoas agradáveis. O agradecimento pela casa e pela oportunidade de trabalho. Mais uma vez agradecemos ao Marlon pelos ensinamentos e agradecemos a presença de vocês também.